bem-vindos a mais um vídeo do Flipabooks. Vamos finalmente falar sobre os livros que eu li durante o mês de maio de 2018. Eu li 3 mais 2 mangá, 5 livros mal contados, mas já foi um sucesso. Eu comecei o mês de maio a reler A Court of Wings and Ruin, de Sarah J. Maas. Este era um livro que eu queria reler antes do lançamento do quarto livro da série, portanto maio era o mês para reler este calhamaço e consegui. Foi uma leitura arrastada de abril e terminei finalmente em maio. Desta segunda vez a ler este livro não foi tão bom como da primeira vez. As releituras podem funcionar destas duas maneiras. Das duas, uma, ou nós na segunda vez captamos os pormenores que não captámos da primeira vez e esses pormenores nos fascinam, são coisas inteligentes que nós não vimos da primeira leitura. Ou então começamos a reparar em coisas repetitivas, padrões semelhantes, coisas que nos chateiam no livro. E foi, infelizmente, este segundo cenário que me aconteceu durante esta releitura. Eu adoro estas personagens, eu adoro este mundo, mas o plot deste livro em particular torna-se um pouco cansativo e um pouco repetitivo, principalmente também na maneira como as personagens se comportam e o diálogo entre as mesmas é quase sempre a mesma coisa. Andar ali em círculos a falar do mesmo, com as mesmas preocupações. Isso foi algo que tornou esta releitura um pouco chata e eu não sei como é que na primeira vez eu nem reparei nestas coisas, mas estava demasiado apegada ao querer saber o que é que ia acontecer. Desta vez foi completamente diferente. E já com um pé um pouco atrás fui para o quarto livro da série, que é uma novela, A Court of Frost and Starlight, que eu tenho aqui. Este livro é suposto funcionar como uma ponte entre os 3 primeiros livros da trilogia original e os livros que vão sair no futuro neste mesmo mundo. Eu estava super entusiasmada para este livro, porque, claro, adoro estes personagens e ao ler este livro fiquei completamente desiludida. Que desperdício de papel. Comecei a Court of Frost and Starlight um bocadinho aborrecida com a minha releitura do terceiro livro e este ainda assim conseguiu-me desapontar. Não vejo qualquer necessidade deste livro existir. Está aqui, podia ser incluído no primeiro capítulo do próximo livro ou nem sequer ser incluído de todo. Do meu ponto de vista, ao olhar para o que está aqui, isto para mim é uma fanfic da trilogia original. Não acrescenta nada à política da coisa, não nos permite avançar na história, não nos dá nenhumas grandes revelações, não nos introduz realmente grandes problemas para os próximos livros, o que ainda me deixa muito mais receosa para os próximos livros. E nada do que a Sarah J. Maas decidiu incluir aqui foi uma surpresa e mais uma vez não era preciso lançar um livro para esta pequena fanfic. Maior desilusão de sempre, não quero nem mais pensar em A Court of Frost and Starlight. De seguida peguei num dos livros que eu mais estava a antecipar para o ano de 2018, Leah on the Offbeat, de Becky Albertalli. Becky Albertalli escreveu 2 livros que eu adoro, Simon vs. The Homo Sapiens Agenda e The Upside of Unrequited. Adoro os dois. Este livro é uma continuação de Simon vs. The Homo Sapiens Agenda do ponto de vista de uma outra personagem, mas passa-se após o livro do Simon e também inclui alguns pormenores, alguns aspectos do The Upside of Unrequited e isso foi uma coisa super agradável ver esses pormenores todos combinados em Leah on the Offbeat. Este livro leva-nos na jornada da vida da Leah, uma adolescente que está a terminar o ensino secundário, vai entrar na faculdade, tem um grupo de amigos fabuloso. É tão bom voltar a ver estas personagens porque, claro está, eu já as conhecia por causa de Simon. Eu recomendo lerem esse primeiro antes de lerem este. Vão precisar desse primeiro para lerem este, no sentido de compreenderem mais profundamente todas as coisas. Não que eu não acredito que vocês não pudessem desfrutar desta leitura, mas para ser uma leitura completa, leiam Simon primeiro. A escrita da Becky é uma escrita que eu adoro, é uma escrita confortável, é uma escrita confiante, é uma escrita que sabe brincar com as palavras, que nos entrega um humor super correto nas alturas certas, com as coisas certas. Eu dei gargalhadas, eu só queria abraçar este livro, é tão bom e nós conseguimos dizer com toda a certeza que a Becky adora estas personagens, a maneira como ela escreve sobre as mesmas é fantástico, a maneira como as personagens se relacionam umas com as outras
é tão bom. Alerta aos nerds que vão, sem dúvida, adorar esta leitura. Referências existem, referências são épicas. Vi pessoas a dizerem que acharam a Lia uma personagem principal um pouco irritante, por exemplo, na maneira como ela trata a mãe dela, mas eu tenho que admitir que esses mesmos pormenores só tornam a Lia uma personagem super real. Há momentos em que a Lia é bastante rude com a mãe dela, sem ter realmente motivo para ser assim, e as pessoas queixam-se disso, mas come on, quem de nós, quando adolescentes, não tratámos os nossos pais de um modo injusto? Eu, sem dúvida, tratei a minha mãe muito mal, sem qualquer motivo. Aquela idade complicada, aquelas hormonas complicadas em que ninguém nos compreende e os nossos pais são a coisa mais chata à face da terra. This is real. Foi também a primeira vez que eu li um livro com uma personagem principal bissexual, o que foi também um aspecto bastante interessante. Até pensei que fosse o aspecto principal que fosse guiar toda a história, mas de facto não é. Está lá, é abordado, mas também outras coisas como pobreza, a Lia não tem muito dinheiro, são abordadas de um modo muito correto. As relações com os pais, as relações com os amigos. É sem dúvida um livro sobre amor, amizade, aventura, saber aceitar-nos e ter coragem de expormos a pessoa que realmente somos a todos os que nos rodeiam. Eu adorei este livro. As duas últimas leituras do mês de maio foram o primeiro volume e o segundo volume de Fullmetal Alchemist. Este mangá é simplesmente fenomenal. Eu já conheço a história porque eu já tinha visto o anime. As horas que eu passei a ler isto e a ouvir a banda sonora do anime por trás foi simplesmente magnífico. Eu tive um tempo maravilhoso. Isto é uma história tão bonita, engraçada e triste ao mesmo tempo. Em conjunto com o desenho e o traço japonês que eu adoro tanto, estes mangá trazem uma história de derreter e mexer com qualquer um de nós. É a história de dois irmãos que, quando são muito novos, tentam trazer alguém de volta à vida através da alquimia. Ressuscitar humanos é proibido e não propriamente possível, portanto o ritual corre mal e as consequências são gravíssimas, e ao longo do mangá nós vamos ver estes dois irmãos a tentarem recuperar o que aquele ritual lhes tirou. E é cheio de bom humor, é cheio de uma tristeza enorme, porque mesmo duas personagens principais tão novas, são tão humanas, nós vemos na maneira como eles lidam com outras pessoas e sentem por outras pessoas. Há tantos diferentes aspectos em relação às personagens principais, há tanta coisa para sentir dentro destas páginas deste mangá. Ele é simplesmente fenomenal, eu super recomendo. Se algum dia quiserem pegar em mangá ou se estão no mood para pegar em mangá, vão ler Fullmetal Alchemist, é muito bom. Foram então essas as minhas leituras para o mês de maio. Nós vamos ver no próximo vídeo aqui no Flippa Books. Um beijinho muito grande, boas leituras pessoal e até à próxima. Tchau!